conversar agora com o Leonardo Costa, da Asa Investimentos, economista da Asa Investimentos, para falar sobre o outro assunto que eu prometi aqui, que é o comunicado do Copom, a decisão de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano, e um comunicado ainda que teve um tom considerado bastante duro, meio hawkish, né? Leonardo, primeiro, bom dia a você, seja bem-vindo, querido. Falamos aqui num comunicado, eu nem vou me debruçar sobre todo ele, porque a gente tem pouco tempo, mas algumas palavrinhas como manter a Selic por tempo, nesse patamar de 15% ao ano por tempo bastante, por período bastante prolongado, esse advérbio não foi retirado. Aí teve uma mudançazinha assim de uma condicional do C, né? O questionamento agora não é se a Selic está num patamar suficientemente restritivo para atingir a meta da inflação, tiraram o C, agora consideram que sim, que 15% é um patamar suficientemente restritivo para perseguir a meta de inflação de 3%, né, o centro dela de 3% ao ano. Enfim, no frigir dos ovos, o que você entendeu desse comunicado e o que a gente pode esperar para as próximas reuniões, Leonardo? Oi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e, de fato, acho que o caminho é esse que você já apresentou, né? A gente fez uma leitura mais dura desse comunicado, especialmente pela manutenção de boa parte do texto, né? A gente teve algumas alterações ali bastante pontuais, mas em si o corpo do texto ele continua muito parecido com o que foi no comunicado passado, e esse comunicado já era bastante duro, né? E por que essa interpretação dele ser bastante duro? Que a gente viu uma melhora do cenário doméstico macroeconômico nos últimos meses, e mesmo com essa melhora, o Banco Central segue reforçando a necessidade de manutenção dos juros em 15% por um período suficientemente prolongado, né? Então, mesmo com toda essa melhora, né, uma inflação corrente um pouco mais fraca, expectativas de inflação que desaceleraram, né, estão vindo para mais perto da meta, do centro da meta de 3%, mesmo com uma atividade que também tem desacelerado, ainda que bastante gradualmente, mesmo nesse cenário, com alguma melhora, ainda tem essa reafirmação de manutenção dos juros no patamar alto por um período bastante prolongado, né. Então, quem tinha uma expectativa de que o Banco Central pudesse começar a cortar os juros já na primeira reunião, de 2026, depois do comunicado de ontem, eu acho que pode ter, uma revisão aí, né. A nossa aposta aqui ainda é de que o ciclo de corte de juros comece só em março, e eu acho que vai nessa linha, né, o Banco Central tem se mantido um pouco mais duro, né, e indicando esse caminho da restrição por um período mais longo. Então, isso significa o quê? Dezembro certamente não teremos corte, né? O mercado provavelmente vai passar por um dia de correções hoje, porque ontem a Bolsa até se empolgou, falou, se vier um tom mais morno, mais suave, mais dovish no jargão do mercado do Banco Central, a gente já vai aproveitar, antecipar, subir a Bolsa, talvez hoje seja um dia de mais correção, mesma coisa para o dólar. Isso significa que o Banco Central deve começar a cortar juros em janeiro ou em março? Como devem ficar as apostas do mercado e qual é o seu olhar, Leonardo? Olha, eu acho que ainda vai ficar bastante dividido, né. E por que que eu imagino que fica bastante dividido? Porque a gente ainda tem, muitos dados a serem divulgados até lá, né, e o que a gente tem tido é surpresas para baixo na inflação corrente. Mesmo com a atividade doméstica ainda resistindo, né, ainda num patamar bastante aquecido, a surpresa da inflação, especialmente nos núcleos de inflação, que por sinal ele menciona, né, ele chama de, medidas subjacentes de inflação, elas estão desacelerando, né, estão ali mais próximas do teto da meta de 4,5, mesmo com essa desaceleração, ainda não parece ser suficiente, né, e quando a gente projeta, essa inflação adiante, a gente vê, um movimento um pouco mais gradual, nos próximos meses. Então, o mercado ainda vai ficar dividido, né, ainda tem, pode haver apostas de que ele corte, já em janeiro, né, confiando, né, em dados de inflação mais fracos, em desaceleração mais forte da atividade doméstica, mas o nosso cenário aqui é de bastante gradualidade, né, o que a gente tem visto na atividade, e mesmo na inflação, a gente imagina que continua, numa desaceleração bastante gradual, então a gente acredita que ele vai começar a cortar os juros só na reunião de março mesmo. Tá sendo bem mais duro. Eu quero dividir com você, Leonardo, uma coluna que a nossa Dani Lima publicou no UOL. Hoje, ela conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo após uma aprovação de um projeto importante, que era o principal desse governo Lula 3, que é o ajuste
do imposto de renda, na verdade, o desconto, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, passou ontem no Senado, já tinha passado na Câmara, será encaminhado para a sanção do presidente. E o título da coluna é o seguinte: há ajuste, o que disse o Haddad, né? Há ajuste a fazer, mas o fiscal não vai explodir como não explodiu. Eu estou com a coluna aqui no meu celular, só para destacar uns trechos principais, e eu queria que o Leonardo comentasse, que a Dani pergunta para ele sobre a agenda de 2026, aí ele fala que na LDO terá o superávit de 0,25% em 2026. E ele diz o seguinte: nós vamos entregar a menor inflação acumulada em 4 anos, o menor desemprego da história, o melhor crescimento em 4 anos desde 2010, o menor índice de Gini. E aí a Dani faz a ponderação, mas segue o temor de um descontrole na área fiscal, na trajetória da dívida. E aí o Haddad responde o seguinte: o fiscal não vai explodir em 2027 como não explodiu quando fizemos a PEC da transição. Nós herdamos muitas dívidas da gestão anterior, etc. É como se as pessoas dissessem: olha, se continuar fazendo essa trajetória vai bater no muro, mas não é assim. Tem um piloto ali. Estamos numa pista de Fórmula 1, vamos fazendo as curvas, tangenciando. Quem quer que seja o presidente em 2027 vai herdar um país muito melhor do que o Lula, né? E aí, sobre os juros, ele disse que hoje não vai comentar, que só vai falar sobre imposto de renda. Queria que você comentasse um pouco, Leonardo Costa, essa breve entrevista do ministro Fernando Haddad para Dani Lima, falando que a trajetória da dívida não é uma trajetória explosiva, embora a gente saiba que ela tenha aumentado muito durante o governo Lula. Acho que só esse ano são uns 3 pontos percentuais e deve chegar muito próximo ao patamar de 80% do PIB no final de 2025, né? Sim, de fato. Por mais que a gente não veja uma trajetória explosiva, né, acho que talvez valha ponderar o que é explosivo, né, mas a gente vê um crescimento consistente da dívida nos últimos anos e as projeções indicam a continuidade desse crescimento da dívida. A gente não vê uma convergência dessa dívida pública nos próximos 10 anos, né? Então, por mais que não haja um grave descontrole, não é uma dinâmica favorável para um país em desenvolvimento, né? Não é o que se espera de um país em desenvolvimento observar essa trajetória crescente de dívida, né? Então, de fato, existe uma preocupação e essa preocupação aparece principalmente na curva longa de juros, né? Então, existe toda uma contestação, né, própria até mesmo do governo, de por que o juro longo é tão alto e, se pudesse traduzir, está justamente aí, né? Então, essa Explica para o nosso preocupação telespectador, Leonardo, o que é o juros longo? Claro, o mercado ele trabalha com cenários e projeções, né? Então a gente tem a taxa Selic da reunião de ontem, que foi mantida em 15%, e tem uma expectativa futura do juro, né? E no Brasil, em relação a outros mercados emergentes, essa expectativa futura, ela é mais alta. E por que ela é mais alta? Porque tem um prêmio que se adiciona em relação à média, à mediana dos outros países, que está justamente explicada pelo risco fiscal, né? E o que é esse risco fiscal? É essa expectativa de trajetória crescente da dívida pública que a gente vê se materializando a cada ano, né? Então, como você bem disse, esse ano já subiu mais de 3%. A expectativa para o próximo ano é que continue crescendo e para os próximos anos adiante, né? Então, o que o mercado questiona, né, o que os investidores questionam é até qual patamar a gente vai tolerar esse crescimento, né? Não é explosivo? Não, não é explosivo, até porque a gente vê um crescimento ali bastante gradual ao longo dos anos. Mas o que se espera, né, de um governo fiscalmente responsável é olhar para essa dívida e falar, não, vamos encará-la e trazer ela para próxima da estabilidade, que eu acho que pode ser um grande debate para a eleição do ano que vem. Não é explosiva, mas cresceu uns bons pontos percentuais, né, nesses Exatamente. 4 anos de governo Lula. Então, uma trajetória explosiva que, apesar do superávit fiscal, obviamente não é suficiente para conter essa trajetória. Menos de 2 minutos, Leonardo, só para a gente terminar, nesse cabo de guerra entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cobra uma redução da Selic, e o Banco Central, que insiste em manter
esse tom firme, esse tom duro, quem tem razão? Porque, na verdade, o Banco Central também responde a esses estímulos fiscais impostos pelo governo. Falar de mercado de trabalho aquecido e tal, mas mesmo quando a gente fala na isenção do imposto de renda, que é uma excelente notícia para o trabalhador, mas significa que vai ter mais dinheiro no bolso e que vira consumo no ano que vem, assim como uma série de outros estímulos, de programas sociais, de renda, e isso vira consumo ali na ponta e torna mais difícil essa queda dos juros. É um pouco o gato correndo atrás do rabo, né? Sim, correto. Eu acho que, assim, quem está certo nessa história toda é a independência do Banco Central. É isso que a gente tem que celebrar, e agradecer, ah, como medida recente e que tem sido bastante proveitosa, né. Porque o Banco Central independente, né, ele fica, isento das questões políticas e ele pode olhar mais friamente os dados e poder, fazer decisões de política monetária que vão ser mais efetivas no controle da inflação, né, porque eu acho que, o mandato do Banco Central é o controle da inflação, né, esse é o essencial, então a manutenção do custo de vida é o que ele tem como principal bandeira e eu acho que ele tem conseguido, esse objetivo, né. Então, acho que a maior conquista que a gente tem mais recente aí, pelo menos do ponto de vista, de Banco Central, é essa independência e ela tem entregado, o esperado, né. Então, eu acho que é por esse caminho que a gente tem que caminhar. Tá certo, estamos no rumo correto, então, pelo menos isso.